Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 48 da apostila 3, referente ao tema Evidências da Evolução. Bom, o que seria evidências da evolução? A teoria da evolução, ela postula que todas as formas de vida que a gente conhece atualmente surgiram a partir de um processo de descendência, ou seja, nós viemos de algum ancestral, com modificação a partir de um mesmo ancestral em comum. Embora sempre tenha havido muita polêmica em torno dessa teoria, hoje ela é sustentada por inúmeras evidências, e são as evidências que nós vamos estudar hoje. Separamos algumas para estar discutindo, que são as principais e as que têm um fundamento melhor. Partindo dessa premissa de que nós somos descendentes de um ancestral em comum, nós vamos verificar quais são as evidências que mostram, apontam que isso ocorreu. A primeira evidência é a paleontologia. O que seria paleontologia? Bom, é só a gente lembrar do período antigo, né? Da era da paleontologia, na verdade, é a era paleontóloga. O registro do fóssil é uma fonte bem importante de evidência da evolução. Se a gente comparar as características de organismos atuais com as do que viveram no passado, é possível verificar mudanças evolutivas que ocorreram em diversos organismos e que muitas espécies foram extintas. Além disso, o registro fóssil demonstra a origem de grande parte dos novos grupos de organismos. Então, a paleontologia, essa evidência, ela vai apontar que nós viemos de um ancestral comum através dos fósseis. Então, vários fósseis foram encontrados e ainda são encontrados que evidenciam, segundo o seu esqueleto e o estudo do seu código genético, que tem semelhanças com a descendência atual, que somos nós e alguns animais. Então, por exemplo, ao encontrar um fóssil de um dinossauro, verifica-se que ele tem semelhanças no gene em alguns animais, tem semelhanças no esqueleto com alguns animais atuais. E isso evidencia que esses animais atuais possam ser descendentes dos dinossauros. A mesma coisa quando encontraram um fóssil, não sei se vocês lembram, mas um crânio de uma mulher que foi considerada a primeira mulher, né? Até fizeram, na verdade, a reconstrução do rosto dela e apontou-se que nós temos em comum com esse fóssil que foi encontrado semelhanças, né? Então, tanto semelhanças genéticas quanto semelhanças no esqueleto, no crânio, né? Havia muitas semelhanças nesse crânio que indicaram que nossos ancestrais, né? Nossa descendência pode ter partido daí, tá? E a embriologia comparada? Bom, a embriologia comparada também é outra evidência de evolução. O que ela vai estudar? Ela vai analisar os genes dos vertebrados humanos e notar as semelhanças. Porém, cada um deles apresentam peculiaridades, como, por exemplo, as nadadeiras dos peixes, os braços nos humanos, etc. Isso mostra que a evolução de novas características não vem de novos genes, e sim da modificação deles. Então, observou-se a semelhança dos genes, né, entre um vertebrado e um humano, ou seja, o gene nosso com o gene, por exemplo, de um peixe,
e verificou-se que há semelhanças, né, nesses genes. Só que, ao analisar as funções eram diferentes porque eram de acordo com o meio em que esses seres viviam. Então, a gente pode verificar aí, por exemplo, nós temos o gene, o gene da movimentação, né? O gene do braço, por exemplo, né? Que caracteriza o braço na formação embrionária, na formação do bebê, né? E esse braço a gente usa para se movimentar e pegar as coisas, se alimentar, entre outros. E no embrião, ou seja, no bebezinho baleia, também tem um gene lá do braço, para a formação do braço, que são os membros superiores, só que esses braços, no caso da baleia, apesar de derivar do mesmo gene que o humano, ele possui uma função diferente. Ele possui a função de nadadeira, que serve para se movimentar dentro da água, que é o ambiente em que ele vive, né? Então, vai ser uma nadadeira, vai auxiliar a baleia ao nado. Então, ao estudar a embriologia, verificamos que em vários embriões há semelhanças, porém, cada um vai desenvolver uma peculiaridade, uma função de acordo com o meio em que vive. Então, isso demonstra, essa semelhança, ela demonstra que nós derivamos de um mesmo ancestral, ou seja, possuímos o mesmo gene. Só que esse gene ele é modificado de acordo com o ambiente em que vivemos. Bom, agora vamos para mais uma evidência chamada anatomia comparada. Essa evidência vai fazer o quê? Ela vai pegar alguns grupos, né, de seres vivos e vai comparar a estrutura anatômica, ou seja, o esqueleto, os órgãos, os tecidos, e vai verificar se há semelhança. Então, nós vimos na embriologia que é a comparação de genes. Nós vimos na paleontologia que é a comparação de fósseis. E agora a gente vai ver na anatomia que é a comparação da anatomia de um com o outro, para verificar se há semelhanças. Então, verificou-se que grupos de seres vivos possuíam órgãos e estruturas homólogas, ou seja, parecidas, semelhantes, que são aquelas que possuem a mesma origem embrionária, que nós já falamos na embriologia, mas que desempenham diferentes funções. São evidências de ancestralidade comum. Um exemplo desse tipo de estrutura são os membros dos tetrápodes. Também encontramos as estruturas vestigiais que corresponderam a órgãos com funções importantes e ancestrais. Exemplo, apêndice, músculos para movimentar a orelha, etc. Então, eles compararam a anatomia de diversos grupos de seres vivos e observaram que havia semelhanças. Então, por exemplo, verificou-se que os ossos do braço e mão de um humano eram os mesmos ossos que continham na pata e na patinha e na nadadeira da baleia, por exemplo, né? Então, os mesmos ossos, ou seja, rádio, húmero, os ossos do carpo, que são os ossos da mão. Então, esses mesmos ossos estavam presentes em outras espécies. Então, se tanto o ser humano quanto o cachorro, a baleia, o pássaro possuem os mesmos ossos, só que com funções diferentes, é possível que nós tenhamos vindo de um ancestral comum. Então, isso indica, evidencia cada vez mais que nós viemos de um ancestral comum, certo? E também nós podemos encontrar essas estruturas vestigiais. Então, eram órgãos ou estruturas que tinham funções nos ancestrais passados e que,
atualmente não tem função nenhuma, mas que ele está presente lá, é um vestígio. Então, acreditem se quiser, mas o nosso apêndice é uma estrutura vestigial. Como assim, Pro? Sim, o nosso apêndice, que fica no intestino, ele não tem função nenhuma. Ele é uma estrutura totalmente nula, não tem nenhuma função. Mas acredita-se que nos ancestrais passados, esse apêndice tinha uma função, por isso que ele está ali. E conforme a evolução, esse apêndice permaneceu como um vestígio de ancestrais passados. Só que no cenário atual, ou seja, na espécie atual, né, não tem nenhuma função. Então, ele tá ali só como um vestígio de que ele já existiu, já teve uma função, mas hoje não tem mais. Então, isso prova que nós derivamos de ancestrais comuns. Existem algumas pessoas que também conseguem movimentar a orelha, né? E outras não, lógico. Esses músculos que movimentam a orelha são músculos também vestigiais. Por quê? Porque o ser humano, ele não precisa movimentar a orelha para ouvir, nem para se localizar. O que acontece? Em ancestrais passados, o movimento da orelha era importante e ainda é hoje em algumas espécies, como por exemplo o cachorro, o gato, que acabam movimentando a orelha para expressar suas emoções e também para ouvir, para se localizar, então tudo através do movimento da orelha. Nós não precisamos disso, mas algumas pessoas nasceram com os músculos da orelha para movimentação e conseguem esse tipo de movimentação. Então, essas pessoas pode-se dizer que elas têm estruturas vestigiais de ancestrais comuns, ou seja, que antes ou em outras espécies o músculo da orelha tinha alguma função, mas que no ser humano não tem mais, certo? E as evidências biogeográficas? Bom, as evidências biogeográficas correspondem a migrações de organismos de diversas regiões distantes que possuíam ancestrais comuns com as características atuais, que são, na verdade, influência de pressões ambientais. Então, vamos supor que nós observamos aves aqui na região tropical, mas que foram aves que tinham origem na Europa, né? Então, nós podemos encontrar espécies aqui no nosso cenário atual, ou seja, no Brasil, mas que foram aves que se originaram na Europa. E aí, essas aves que estavam acostumadas com o clima mais frio, elas têm que se adaptar ao clima mais quente da região tropical. Então, elas vão desenvolver algumas características, né? Elas podem ter menos penas, elas podem desenvolver uma capacidade de oxigenação maior, elas podem desenvolver asas maiores, né, para alçar voos maiores. Enfim, elas desenvolvem características de acordo com o ambiente em que ela vive. Então, as evidências biogeográficas, elas verificam que organismos originados de regiões distantes migraram para outras regiões e possuem algumas características que foram desenvolvidas de acordo com o seu meio. E a biologia molecular? Bom, esse tipo de evidência da biologia molecular, ela verifica que todos os seres vivos partiram de um mesmo início, ou seja, o código genético, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Isso mostra que, se nós compartilhamos um mesmo DNA, um mesmo código genético, ou seja, eu, o cachorro, o papagaio, o urso, todos nós contemos um DNA, significa
mais ainda que partimos de um ancestral em comum, né? Mais uma evidência de que a vida na Terra evoluiu a partir de um único ancestral. Nas figuras abaixo, nós podemos verificar algumas dessas evidências que foram ditas anteriormente. Então, na figura da esquerda, nós temos aí a evidência da anatomia comparada, onde há uma comparação de vários ossos do esqueleto humano com esqueleto de outras espécies. Então, nós podemos observar aí o esqueleto da mão de um humano e também os ossos do braço e antebraço, que é o húmero, rádio, os ossos do carpo, né? O escafoide semilunar, que são os ossos do punho. E comparando com ossos do cachorro, do pássaro e da baleia, verificou-se que eles têm os mesmos ossos, ou seja, rádio, húmero, os ossos do carpo, né? Então, eles possuem os mesmos ossos, só que cada membro possui uma função diferente. No humano, a mão serve para pega, para movimento. No cachorro, serve para locomoção, para o caminhar. No pássaro, para voo. E na baleia, para nado. Então, nós vemos aí que, apesar de possuírem a mesma anatomia, cada membro possui uma função diferente. Na figura central, nós vemos aí embriões peixe, réptil, pássaro e humano. E, com exceção do peixe, que é um pouquinho mais diferente, os outros embriões são extremamente iguais. Possuem ali uma cabeça, um olho, uma cauda e tubérculos, que são esses membros aí inferiores e superiores que depois vão se tornar braços e pernas. Então, verificou-se que o embrião, tanto do humano quanto de outras espécies, eles são iguais. E à medida que se desenvolvem, vão formando as suas peculiaridades, ou seja, as suas diferenças, como rabo, membros superiores, tipo de órgãos, etc. Mas que na fase embrionária eles são iguais, tá? Isso daí corresponde à evidência da embriologia comparada, que nós vimos no slide anterior. E por fim, nós temos aí vários crânios, né? Vários fósseis que corresponde à evidência da paleontologia, onde nós podemos verificar que tanto o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, quanto outras espécies, possuíam aí semelhanças no seu crânio, né? Como a mandíbula, como a fossa nasal, que é o buraco do nariz, as órbitas, que são as cavidades do olho, né? A fronte, que é essa parte da sobrancelha, etc. Então, verificou-se semelhanças entre os fósseis no homem neandertal, no Homo sapiens, etc. E aí pôde-se comprovar que nesses fósseis possuíam semelhanças com a espécie atual e que provavelmente nós derivamos de um ancestral comum. Bom, agora que vocês já compreenderam essa aula, vocês complementam as anotações através da leitura da apostila com o tema correspondente e vão realizar os exercícios adicionais do 66 ao 75 e vão me entregar por e-mail até o dia 25/5. Bons estudos e até a próxima!